Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Goiás durante o Império Brasileiro, para entender como uma província inteira lidou com mudanças gigantescas no século XIX. E olha, essa é uma história que já começa curiosamente com uma crise daquelas. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. Então, a grande pergunta que vai guiar tudo por aqui é essa. E a resposta, vejam bem, não é só sobre economia, não. Ela moldou o destino de uma região inteira, definindo quem ia ter poder e quem ia ficar para trás. É uma história sobre consequências e, claro, sobre adaptação. Bom, para a gente começar, vamos pintar o cenário da época. O Império do Brasil está nascendo, mas Goiás vive essa experiência de um jeito muito, mas muito particular, quase como se estivesse assistindo a tudo de longe. Então, pensa só, 1822, o Brasil se torna uma nação independente. É um momento de ruptura, cheio de promessas de construir um país novo. Esse era o clima no cenário nacional. Só que lá em Goiás, a realidade no dia a dia era bem diferente. E é aqui que a coisa fica interessante, sabe? A gente vê um contraste gritante. Enquanto o discurso nacional era de ruptura, de liberdade, em Goiás a independência foi, na prática, um processo bem conservador. As elites locais simplesmente apoiaram o novo regime para garantir que, no fundo, nada mudasse. O poder continuou nas mesmas mãos e a estrutura social da colônia ficou ali, intacta. E isso nos leva direto para a segunda parte, que ataca o coração do problema: o colapso econômico que acabou definindo o caminho que a província ia seguir. E aqui, gente, está o ponto de virada. A razão de ser de Goiás, o motor que moveu sua economia por um século, simplesmente secou. O ouro, que tinha atraído tanta gente que construiu cidades, não existia mais em quantidade que valesse a pena. A província perdeu, de uma hora para outra, sua principal fonte de riqueza. As consequências foram um verdadeiro efeito dominó. Sem ouro, a arrecadação de impostos despencou. As cidades que antes eram centros agitados por causa da mineração começaram a esvaziar. As pessoas simplesmente foram embora, buscando oportunidades em outros lugares. O resultado? Uma estagnação econômica que durou décadas. Tá, mas e o que entrou no lugar do ouro? A economia meio que andou para trás. Voltou para um modelo bem mais básico: a agropecuária de subsistência. As pessoas passaram a produzir só o suficiente para sobreviver. E essa mudança teve um efeito crucial. Com a economia fraca, a população ficou ainda mais dependente dos grandes donos de terra, que viram seu poder local ficar mais forte ainda. Essa virada na economia, claro, teve consequências sociais e geográficas profundas. Vamos dar uma olhada agora em como era a vida nesse Goiás do século XIX, uma sociedade que se fechou em si mesma. A estrutura social da época era basicamente uma pirâmide, e bem rígida, viu? Lá no topo, um grupinho de grandes proprietários de terra que mandava em tudo, e na base, a imensa maioria da população, incluindo escravizados e trabalhadores pobres, que vivia numa situação de completa dependência dessa elite. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: era quase impossível subir na vida. Quem nascia pobre e sem terra tinha uma chance enorme de morrer do mesmo jeito. Essa estrutura social, assim congelada, era uma herança direta do período colonial. E a base dessa desigualdade toda tinha um nome: latifúndio. Ou seja, terra, muita terra, na mão de pouquíssima gente. As mesmas famílias que tinham recebido essas terras enormes lá no período colonial não só mantiveram, como aumentaram suas propriedades durante o Império, deixando a maioria da população sem acesso ao bem mais valioso da época. E para piorar tudo, Goiás estava geograficamente isolado. Tem uma citação da época que descreve a situação perfeitamente, falando que a província era uma ilha continental. Imagina só o que isso significa: cercada de terra por todos os lados, mas tão desconectada do resto do Brasil, por falta de estradas e ferrovias, quanto uma ilha no meio do oceano. Esse isolamento só aprofundou a estagnação. Agora a gente chega na nossa parte final para ver como nem mesmo as grandes mudanças nacionais do fim do século conseguiram abalar de verdade as estruturas tão enraizadas de Goiás. Em 1888, a escravidão é abolida, um evento gigantesco para o Brasil. Mas em Goiás, os limites dessa liberdade ficaram claros bem rápido. As pessoas negras foram libertas pela lei, sim, mas não receberam terras, educação ou qualquer tipo de apoio. Na prática, foi trocar a escravidão legal pela marginalização econômica, continuando dependentes dos mesmos grandes proprietários de antes. E quando o próprio Império cai em 1889, o que acontece em Goiás? Quase nada.
A transição para a república foi tranquila, sem grandes rupturas. As mesmas oligarquias rurais que controlavam a política na província imperial simplesmente continuaram no poder na nova república. A continuidade, mais uma vez, venceu a mudança. E essa ideia resume perfeitamente a nossa análise. A história de Goiás no Império não é uma história de grandes revoluções. É uma história de persistência das velhas estruturas. A desigualdade, o poder concentrado e o isolamento, tudo isso sobreviveu à independência, ao fim do ouro e até mesmo à queda do Império. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A história de Goiás no século XIX mostra como as heranças do passado podem projetar uma sombra muito, muito longa. A questão que fica é: quanto daquele isolamento e daquela desigualdade de séculos atrás ainda está, de alguma forma, escrito no presente da região?